5 dias depois do nosso protagonista ir lá e salvar a mestra dele, que na verdade é uma grande maga especializada em magia negra, eles estão ali andando numa cidade, no território de Assembly, seja lá o que isso queira dizer e onde fique Assembly, porque vamos concordar, o manhwa nem apresentou pra gente um fucking mapa pra gente saber onde que essa porra fica, mas eles estão andando ali de boas e o protagonista chega a comentar com a mestra dele: mestra, como é possível você fazer isso comigo? Você ficou 5 dias seguidos sem falar uma única palavra comigo, tá ligado? Lembrando que tá super engraçado ele andando na rua com a mestra dele, que na verdade é uma boneca e tipo, ela não fala na verdade, ela fala por pensamento e ela fala direto com a cabeça do protagonista, então ninguém consegue ouvir, é só um cara tipo bem ventríloco mesmo, andando com um bonequinho no ombro, tipo, foda-se. E ele fala isso: como é possível você ficar 5 dias sem falar comigo? E ainda fala: você tá ainda organizando seus pensamentos, botando tudo no lugar sobre o que eu te falei? Aí ela não responde e depois ela começa a falar. E ela comenta o seguinte, ela fala que de começo pensou que ele poderia ser o quê? Um descendente da casa Tesla. Lembrando que um Teslan, que foi um cara importante do passado, que ainda vai ser contado aí nessa obra, foi o cara que prendeu ela ali naquela caverna. Logo em sequência ela fala que isso seria impossível porque na verdade era pra ele não conseguir utilizar aura de alma, que é um tipo de magia especial que o protagonista consegue. Nessa idade não era pra ele conseguir fazer isso. Então ela ponderou as coisas ali e no final das contas ela passou a acreditar no que o protagonista falou, que ele veio do futuro e que voltou e que agora quer mudar as coisas e colocar as coisas do rumo que ele deseja. Aí ela já acreditando no protagonista, eles estão ali conversando e ela, como uma professora, como uma mestra, fala assim: você sabe, né, que a aura de magia, esse tipo de magia que você tá utilizando é na verdade, e pede pra ele completar e tal. Aí rola um momento engraçado e no final das contas nos é explicado finalmente qual que é esse poder que o protagonista usa. Ele fala assim: é um poder que apenas alguns seletos podem usar, até entre os gênios que subiram aos estágios de mestres da mana, são muito poucos que conseguem utilizar. E logo de quebra a mestra do protagonista já fala assim: beleza, você tá certo, mas pra falar de forma tão simples assim, cara, o karma de assassinato acumulado em sua alma é fora de normal, tá ligado? Então o protagonista ele era um assassino absurdo, e ela chega a comentar que é possível que ele tenha matado mais gente ainda do que ela, e ela que é uma mestra de magia negra que saiu zaralhando todo mundo na época do auge dela. Então o protagonista é realmente muito barra pesada, lembrando que ele era um destruidor de reinos. Ele sozinho, com uma espada e seu poder da aura e mana, conseguia acabar com reinos inteiros, exércitos inteiros. Ele foi chamado de destruidor de reinos, um monstro de verdade. E a mestra do protagonista levanta mais uma grande questão para a obra. Ela fala assim: você tem muito assassinato nas suas mãos, e por conta disso você já parou para pensar qual é a razão de você ter recebido essa chance única, que é a regressão temporal que você recebeu? Tipo assim, é uma coisa que aconteceu na obra e a gente simplesmente aceita, porque a gente tá muito acostumado a aceitar que o protagonista simplesmente não vai morrer. Mas cara, ele voltou no tempo e ele não sabia essa magia. Como que isso aconteceu e por que que isso aconteceu? E nesse momento a mestra dele apresenta essa questão, e vamos concordar que não foi a mestra dele que apresentou essa questão, é como se fosse a voz do autor falando pra gente: não se esqueça dessa informação, porque eu vou te dar a resposta logo logo. É dessa forma que eu interpretei essa fala da mestra do protagonista. Mas logo depois disso ser levantado, o protagonista fala: ah, eu já pensei sobre isso, mas eu não faço a menor ideia, então não faz o menor sentido eu ficar pensando sobre isso, porque não aconteceu por vontade própria e tal, em algum momento eu devo descobrir. E assim, é o autor realmente ainda falando pra gente que eu vou te dar a resposta, mas eu vou te dar a resposta logo logo, então não fica pensando tanto nisso, mas não esquece que isso existe. E conversa vai, conversa vem, o protagonista já aponta pra gente o que ele quer nesse momento. Ele fala assim, a mestra na verdade pergunta: o que você vai fazer agora? E ele fala: é claro, eu vou encontrar alguém que vai ficar ao meu lado, ou seja, ele vai procurar um companheiro. Mas quem? É óbvio o que vai acontecer agora, né? Vai simplesmente aparecer um companheiro na frente dele, no meio da cidade, e foda-se, e vai ter a ver com a história. E assim, é um bagulho muito sem nexo que acontece nas narrativas de manhwas, mas é isso que vai acontecer, beleza? Eu vou explicar pra você quem vai ser o companheiro do nosso protagonista. Mas antes disso, rolou um flashbackzinho ali na obra, falando que o protagonista, depois de salvar a mestra dele e utilizar aquelas habilidades, ele ficou 5 dias à beira da morte, mesmo tomando muitas poções de alto nível. Então só lembrando que ele não tem nem perto de um corpo necessário pra conseguir utilizar os poderes que ele possui. E daí já dá uma quebra pra eles conversando na cidade, falando que vão fazer uma compra. Aí o que acontece? É o que eu falei pra vocês. Aparece uma menininha pequenininha correndo e fala assim: por favor, me dê licença. E eles esbarram, ela cai no chão, ela tá com uma cestinha de várias margaridas, várias flores amarelas ali, bem bonitas. E ela fala assim: putz, desculpa, eu tava com pressa. Isso ela no chão depois de ter caído, esbarrado neles. E é óbvio que o protagonista notou o quê? Ele, que tem um talento especial pra ver o talento dos outros, olhou e pensou assim: caramba, essa menina tem um talento muito grande
grande pra magia. Ela pode chegar no 9º círculo ou acima disso. Ou seja, ela vai ser muito, mas muito poderosa mesmo. Aí ele já chega assim, cara de pau, diretão, parece eu na vida real. Ele já chega assim, por que você não se torna minha mina? Opa, aí ele corrige assim, fala minha companheira. Foi bem esquisito isso, porque ela é uma criança, então não fez muito sentido. Mas ele já chega oferecendo uma sacolinha que provavelmente é de ouro ou alguma coisa desse tipo, pra ela aceitar, porque ela realmente tá bem esfarrapada, bem mal vestida de verdade. Só que ele ignorou uma informação muito, mas muito importante, mas a gente já vai chegar lá. Ela simplesmente não aceitou, tomou um susto com a quantidade absurda de ouro que tinha dentro da sacola, devolveu e saiu correndo pra terminar de resolver as coisas que ela tinha que resolver e tal, e tava de boas por aí. Aí vem a informação que o nosso protagonista ignorou. A mestra dele falou, já faz um tempo que eu não vejo um vampiro, ou seja, aquela menininha pequenininha é na verdade um vampiro, e começou a ser introduzido pra gente outras raças, mas isso não chega nem perto do que vai acontecer logo nos próximos capítulos, então vamos continuar aqui. Aí o protagonista já tomou um susto falando, como assim um vampiro? Tipo, eu só vi que ela realmente tem um grande talento pra magia, mas se é um vampiro é melhor ainda pra virar minha companheira. E a mestra do protagonista já comenta, aquela vampirinha é como se eu já tivesse visto ela antes. E já no próximo capítulo a gente tem uma introdução do que são vampiros, e a introdução que é nos dada é assim, vampiros, a única raça que pode ser considerada comparável aos dragões. Eles vivem muito, eles são muito poderosos e tem muita magia, muito talento pra magia. Então é uma informação que é dada pra gente não ficar boiando sobre o que é um vampiro, é só o senso comum, não é o senso comum, e coisas desse tipo, mas vamos lá, vamos continuar. Aí já corta pro nosso protagonista numa loja de espadas, escolhendo obviamente uma espada, ou uma armadura no caso. E ele tá pensando ao mesmo tempo assim, quando os vampiros travavam uma guerra contra os dragões, era porque eles queriam escapar da floresta da besta mágica. Enfim, é apresentado pra gente algum contexto sobre dragão, sobre vampiro e a história dos dois. Fato é que aparentemente os dragões faziam bullying ali com os vampiros, queriam exterminar eles por alguma razão e atrapalharam muito a vida deles lá na floresta, que os vampiros viviam antes na floresta. É uma informação que é dada pra gente, que provavelmente vai ser complementada. Aí o protagonista continua, a guerra obviamente acabou com a vitória dos dragões, e uma porção dos vampiros foi derrotados, eles foram quase extintos, e o restante simplesmente escapou da floresta. E o protagonista obviamente chegou na seguinte conclusão, então significa que a criança de antes é um dos vampiros que escaparam. Aí ele corrigiu, não, a filha de um dos vampiros que escaparam. Ora, mas temos aqui um Sherlock Holmes. Beleza, o protagonista continua pensando sobre isso, escolhe uma espada, vai lá, paga e tal, tem uma conversinha boba, e aí ele começa a conversar com a mestra dele. Ele fala, mestra, eu já decidi qual vai ser o meu primeiro subordinado. E nesse meio tempo o protagonista chega a comentar mais um pouquinho sobre o contexto da floresta mágica, das bestas, os dragões sendo cuzões com todas as outras raças que lá viviam, uns papos muito loucos sobre um pacto que obrigava essas outras raças a viverem nessa floresta, e o protagonista chega a comentar o quê? Uma coisa absurda, os dragões deveriam ter morrido assim como eu fiz na minha vida passada, matando cada um deles, ou seja, o protagonista é destruidor de reinos, destruidor de dragões, ele é um monstro cabuloso que ninguém vencia, o grande solador, quem que é Zoro perto do nosso protagonista? E logo depois a gente volta pra cidade, o protagonista encontrou de novo essa menininha que tá fazendo uma compra ali muito louca, e ele chega a comentar com a mestra dele que agora ele vai atrás dessa garota. E o protagonista pede permissão pra mestra dele, eu posso fazer dela minha companheira? Porque independente de qualquer coisa, você é minha mestra. E a mestra fala o seguinte, tudo bem, você que escolhe esse tipo de coisa, mas pelo menos não deixe que ela beba o seu sangue. Eu não sei por que essa informação foi introduzida na obra, mas enfim, ela falou isso e é isso, tá ligado? E já faz um corte pra criança, pensando no que aconteceu, sobre o protagonista oferecendo moedas e tal, e ela tá com um pote cheio de líquido vermelho na mão ali, e provavelmente é sangue de fato, e ela fala assim, já faz um tempo que alguém falou dessa forma carinhosamente comigo. Aí ela chega a comentar o seguinte, eu tenho certeza que a mamãe, provavelmente a vampira que voltou, que fugiu lá da floresta das bestas, vai se recuperar assim que beber esse sangue de orc, então o que ela tá segurando é sangue de orc. E a menina também pensa o seguinte, a mãe dela falou quando ela era criança pra nunca beber sangue humano, mas de novo essa informação pra gente, o que acontece se ela beber sangue humano? Não sei, whatever, isso deve ser apresentado no futuro. E comenta também o seguinte, exceto o sangue que o tio me dá. Quem é tio? A gente logo vai saber, e eu diga-se de passagem, vai rolar uma treta muito louca, mas beleza. Aí ela vai comentando e chega em casa, fala, mãe, cheguei. Ela tá dormindo e tal, ela sobe as escadas e encontra com a mãe dela, que tá num estado deplorável, tipo assim, parece que ela tá realmente quebrando como se fosse porcelana e muito doente mesmo. Ela fala, Charlotte, é você? Nós temos um convidado. Adivinha quem que é o convidado? Ele mesmo, o nosso protagonista. E ele tá ali sentadinho falando, você finalmente chegou. A gente tem um pouquinho pra conversar, algumas coisas pra conversar. E o protagonismo
dessa cena vai na verdade pra mestra do protagonista, que chegou e falou assim: levante o seu rosto agora. E a mulher, que tava toda arregaçada, fez um esforço colossal pra conseguir se levantar e sentar, e ela fala assim: eu não esperava que você estivesse aqui e ainda viva. O que aconteceu na Floresta das Bestas, Viviane de Royale? E depois é explicado pra gente que ela é na verdade um dos reis vampiros. Ela é uma progenitora, ela é uma das únicas vampiras que existem que consegue fazer filhos vampiros, e consegue fazer filhos vampiros poderosos. Então ela é tipo da realeza dos vampiros, e ela tá nesse estado deplorável. E logo depois a conversa vai indo, a conversa vai vindo, e a gente descobre que na verdade o que tá acontecendo? Um dragão ainda tá oprimindo eles, e é o dragão vermelho. O dragão vermelho, que é uma criança ainda em termos de vida de dragão, ele deve ter o que, uns 200 anos, e um dragão pode viver milhares e milhares de anos. Ele ainda imaturo, queria brincar com a sua presa, e falou com a Viviane, que é a mulher que tá toda arregaçada, o seguinte: eu deixo a sua filha sobreviver se você não morrer sem beber sangue. Você não pode beber uma gota de sangue, porque senão eu mato as duas. Se você não morrer e conseguir sobreviver, eu não mato ninguém, e se você morrer por algum acaso, eu não mato sua filha. E é óbvio que ele planejava matar as duas. Se uma morresse, a outra ia morrer também, de qualquer jeito. Só que Oregakita, o protagonista, chegou cabuloso e vai resolver o problema de todo mundo, obviamente. Beleza, aí do nada chega quem? O tio da menina. O tio da menina chega falando assim: o que você tá arrumando aí? O que você tá fazendo aí e tal? Eles batem um papo meio cabuloso. Destaque pro fato da mestra do protagonista tá conversando com a Viviane lá dentro da casa, e o protagonista tá lá fora com a criança, conversando com esse tal desse tio. Esse tio foi um pouco arrogante, meio marrento. De verdade, o protagonista percebeu isso, só que a bomba tava por vir. Logo depois, o protagonista virou pra criança e falou assim: olha, não acredite nesse cara, esse cara não é seu tio, ele na verdade é um dragão, e é ele que é a causa de toda a merda que tá acontecendo com você. Então não acredita nisso de verdade mesmo. E aí o protagonista contou pra menininha que na verdade o tio é um dragão, e ele é a causa de todos os problemas que tá acontecendo, a causa da doença da mãe dele, a causa da floresta das bestas ali ter pegado fogo e todo mundo ter fugido, e a raça dela ter quase sido extinta. E tipo assim, uma treta muito louca por conta dos dragões, e inclusive esse dragão que ela chama de tio. E eles começam a bater um papo e tal. Temos vários convidados hoje, diz ele, e o protagonista vai sendo marrento também. E no final das contas você sabe o que vai acontecer, né? Um dragão cuzão, marrento e infantil contra o nosso protagonista, que é marrento e muito perigoso. O que você acha que vai acontecer? É óbvio que vai acontecer o que você tá pensando. Mas antes disso, o prota convida ele pra entrar na casa onde tá a Viviane. Ela toma um susto do cara tá ali, e ele ainda ameaçando ela, encostando no filho dela, na filha dela. Então o negócio é doido, é bem chantagem, bem ameaça, tudo ao mesmo tempo. E a criança, a menininha, já oferece pra própria mãe, tipo: bebe esse sangue de orc aqui que você vai ficar bem, bebe aí, fica de boas. E a mãe simplesmente recusa, porque ela já passou do ponto que ela poderia se curar com sangue, e no final das contas o dragão ia criar treta se ela fizesse isso de qualquer forma, e ela decide que ela vai sim morrer pra filha dela, pela filha dela, mesmo assim sabendo que tem a chance do dragão matar ela mesmo assim. E essa cena vai se desenrolando. E o protagonista já chega na Viviane e fala assim: você poderia conferir a sua filha a mim? Aí ela fala assim: perdão. Aí Taos, ele explica que vai ser como companheira e tal. Ele fala assim: eu vou cuidar da sua filha, vou deixar ela crescer da maneira que você quiser que ela cresça. Você quer o quê? Que ela vire uma rainha dos vampiros e faça os vampiros renascerem, a raça voltar a existir na grandeza que vivia? Ou você quer que a sua filha governe o mundo inteiro? Ou você quer que sua filha simplesmente tenha uma vida normal? Decida, porque eu vou fazer ela ter o futuro que você desejar. E o protagonista inclusive ainda chega a falar: você quer o quê? A morte de todos os dragões que causaram todo esse sofrimento pros vampiros? Eu realizo. Fala pra mim o que você quer agora e confira sua filha a mim. E o dragão cabuloso tá ali atrás, ouvindo isso tudo e ficando impressionado, falando: ó, que ousadia, como se o protagonista não conseguisse fazer isso. E a mãe dela, obviamente, como uma boa mãe, não tem nada muito grande nos planos, ela só fala assim: desde que minha filha possa viver com um sorriso no rosto, isso é mais do que o bastante pra mim. Aí se segue uma cena muito triste dele conversando com a mãe dela, e tipo assim, ela simplesmente confia nele, porque alguma coisa nele faz ela acreditar realmente no que ele tá falando, e ela simplesmente morre ali, ela vira pó, ela desaparece e coisas desse tipo. A partir desse ponto, eu posso te dizer uma coisa: o protagonista faz uma cara de mal muito cabulosa, e adivinha quem tá atrás dele? O dragão. E a treta vai começar, meu brother. A treta vai começar cabulosa. Vai ser dragão versus o nosso protagonista, que obviamente vai usar poderes que ele não consegue utilizar, tá ligado? E vai se fuder no final das contas, mas ele vai dar um sarrafo nesse dragão que você não tá ligado. E vamos lá. E o dragão já começou a rir que nem um cabuloso ali atrás, porque a mulher morreu e ele é muito sádico. E logo em sequência ele nem conseguiu respirar. O protagonista já tava em cima dele, metendo-lhe o socão cabuloso. Ele voou pra fora da
porra da casa. E o dragão falou assim, mas olha só, eu senti alguma coisa aqui. Aí a porradaria já começa, tá ligado? O dragão já vai mostrando seus poderes, já vai se transformando, usando o poder de fogo muito cabuloso. Mas o protagonista não quer nem saber, tá ligado? Ele vai metendo um sarrafo, vai cancelando as magias dos caras. Ou seja, o dragão não consegue nem lançar magia, que o protagonista vai lá e cancela ela com a própria magia. Então o negócio tá doido mesmo. E a mestra do protagonista já chega e fala assim, cara, você tem meros 200 anos, você é um dragão adulto que nasceu naquela época. E começa a conversar sobre uns papos muito loucos, e o dragão fica muito puto, mas muito puto sobre ela saber dessas informações. E ela fala assim, quem é você, vadia? Coisas desse tipo de vilão que vai tomar um sarrafo logo em sequência. Ela vai, se apresenta, fala quem é, da época que é. Mas enquanto tava rolando ali a conversa entre o dragão e a mestra do protagonista, ela chegou a falar assim, o pacto, que eu conciliei o pacto entre as raças, cara, não foram os dragões, porque o dragão que tava ali comentou isso. Não foram os dragões que foram misericordiosos. Quem foi misericordioso no final das contas fui eu. Eu fiz o tratado, mas eu poderia ter exterminado todas as outras raças. Só pra você entender o quão poderoso é o mestre, a mestra no caso do protagonista, que poderia ter acabado com todos os dragões, assim, estalando os dedos, acabado com todas as outras raças também. Ela foi misericordiosa. E ela tá falando isso com o dragão e deixando o dragão meio com medo, meio puto, meio arrogante. Aquele combo realmente de vilão. Mas o protagonista chega e fala assim, mestra, deixa que eu cuido disso, porque aí eu vou dar um sarrafo nesse cara. E é aí que a porradaria continua, o dragão vai pra cima e o protagonista já dá um contra-ataque muito cabuloso com uma bicuda e a porrada continua enquanto a menininha vampira assiste tudo. E ela tá muito pasma, acabou de perder a mãe, nem consigo descrever como que ela deve estar se sentindo. Mas beleza, a porrada continua comendo entre o protagonista e o dragão, só que o protagonista obviamente é mais poderoso e o dragão percebe isso. E o que acontece? Ele vai usar sua carta na manga, ele vai se transformar pelo menos parcialmente. Ele que tá em forma de ser humano começa a ter asas agora e o poder dele fica mais poderoso ainda, só que o protagonista usa uma porrada, um poder magia muito cabuloso que realmente machuca muito ele, e é nesse momento que ele percebe que ele vai perder, que ele não tá conseguindo nem lançar magia, nem alcançar o protagonista. E o que ele faz? Como um bom dragão infantil e criança de meros 200 anos, ele pega as asas dele e fala assim, eu vou vazar daqui, meu irmão, tô vazando, tô fugindo, e ele começa a voar, só que o protagonista tá muito puto com tudo que aconteceu, com os dragões no geral, e o que ele faz? Ele começa a carregar download numa habilidade muito cabulosa e lança pro céu um negócio que, assim, impressionou todos os usuários de magia do continente, tipo assim, muita gente viu aquilo. Ele lançou um bagulho pro céu cabuloso e simplesmente evaporou, deteriorou completamente o corpo do dragão. E já era, meu amigo. O dragão foi de comes e bebes, o protagonista machucou pra caramba e inclusive perdeu a consciência nesse momento, mas ele deu um show. Ele simplesmente vingou aquela vampira e vamos concordar que ele vai acabar com todos os dragões no futuro, né? Vamos concordar com isso. Só de vingança por eles terem sido tão cuzões assim. Seres que deveriam ser, no mundo de RPG, tão nobres ou tão ferozes assim, mas bem cuidados assim da própria região, bem de boas. E nesse mundo, nesse manhwa, eles são muito, mas muito cuzões, muito maus. E é isso, galera. Esse foi um resumão de apenas 4 capítulos do manhwa. Eu fiz um resumo mais completo, mais demorado. Pelo menos nós vamos ver ali depois da edição. Mas eu espero que você tenha gostado. Eu tô me esforçando bastante pra deixar os vídeos maiores. Então vai, faça a sua parte, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você, meu jovem padawan, não perder os vídeos aqui do canal. Lembrando que o próximo vídeo, que eu vou lançar provavelmente ali na sexta-feira, vai ser de uma nova saga, uma nova série de um outro manhwa. O manhwa é Sword Master Youngest Son, que é um manhwa também tão bom quanto esse, se não melhor. Então fica de olho e acompanha. Eu vou deixar um vídeo no canal na sua direita, um vídeo na sua esquerda. Assiste que vocês vão curtir com certeza. É isso e até a próxima.